Olá, seja muito bem-vindo ao canal Diálogos em Educação. Esse é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas, com trocas de experiências e a possibilidade de discutir diferentes investigações científicas. O nosso desejo é acolher e refletir sobre estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas no campo da educação. Eu sou Elisângela Davis, sou doutoranda em educação e te convido neste ano de 2022 a assistir conosco a participação de egressos dos programas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul, das linhas de Processos Educacionais, Linguagem, Tecnologia e Inclusão, e de História e Filosofia da Educação, com suas contribuições e olhares acerca de distintas temáticas sobre a educação. Nosso convidado de hoje é o Adriano Malikoski, que conversa conosco sobre o seu livro e a sua tese de doutorado, que tem como tema as escolas étnicas polonesas no Rio Grande do Sul. O estudo do Adriano foi orientado pela professora doutora Terciane Ângela Lucchesi. Seja muito bem-vindo, Adriano. Muito obrigada pela sua disponibilidade e vamos começar o nosso diálogo? Perfeito, obrigado, Elisângela. Muito bom estar aqui contigo, né? A gente falando um pouco das nossas pesquisas, de tudo que a gente tem feito. Acho que foram praticamente 8 anos que a gente esteve pesquisando, ainda continuo publicando vários artigos, né? Então, como tu falasses, a minha pesquisa ela iniciou na verdade, uma sugestão, né, do nosso estimado professor Lúcio Kreutz. Inclusive, ele era orientador da Terciane, né? Enfim, depois a gente deu continuidade para a Terciane, sobre as escolas étnicas polonesas no Rio Grande do Sul. Claro, foi um trabalho, assim, eu diria, assim, muito de juntar fragmentos, né? A gente, na história da educação, mesmo na história, a gente trabalha com esse processo, né? De buscar fragmentos, buscar fontes, né? A gente fez um trabalho bastante grande aí, através de diferentes acervos, arquivos, né? Justamente para dar uma narrativa aí, enfim, né, dentro desse processo todo de pesquisa. Bom, como eu falei para ti, minha pesquisa iniciou em 2013, ainda lá, por essa provocação do Lúcio Kreutz, e a gente sempre buscava um pouquinho sobre essa questão, né, tanto da pesquisa sobre os poloneses, a falta, assim, digamos assim, de uma pesquisa acadêmica, né, dentro dessa área da educação, né, enfim, que abordasse os poloneses. O professor Lúcio Kreutz é muito conhecido nessa área da educação sobre os alemães, né, e a Terciane sobre os italianos. Então, praticamente ficou uma lacuna ali sobre os poloneses. A imigração polonesa aqui no Rio Grande do Sul é bem significativa, apesar de não é dos grandes grupos, né, enfim, mas ela tem bastante cidades aí com bastante aí, em relação à cultura, ao folclore, bastante presente, né, em várias cidades do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, faltava assim, uma pesquisa um pouco sobre essa realidade da imigração polonesa e suas escolas. E como a gente trata no livro, tanto também na tese, foram diversas escolas aqui no estado, né, várias cidades aí contou com, eu diria assim, até um processo, né, de ensino, né, étnico, de acordo com uma cultura, né, uma cultura direcionada, que seria a cultura da imigração polonesa. E no livro, o livro praticamente ele surgiu da minha dissertação de mestrado, né? Ele aborda bastante essa questão da herança cultural, de como os imigrantes chegaram aqui no Rio Grande do Sul, né? De toda essa questão da formação de comunidades, e essas comunidades, a partir dessa integração, foram formando um processo de ensino, né? E, claro, isso passa desde as primeiras formações das primeiras comunidades, a chegada dos primeiros imigrantes poloneses em Carlos Barbosa, né? Enfim, e aí toda a sua dissipação pelo estado do Rio Grande do Sul. Claro, esse processo ele está muito ligado a uma questão étnica. Por quê? Porque realmente ela traz consigo toda a questão do próprio histórico, né? A questão da própria formação dessas comunidades por imigrantes que não vieram, digamos assim, assistidos por um país, né? A gente sabe muito bem que até 1918 a Polônia não existia enquanto uma federação política, né? Um país independente. A partir então, de 1918, então, a gente tem, digamos assim, o ressurgimento da Polônia no cenário europeu. Mas até então, praticamente esses imigrantes eles vieram para cá, enfim, né, produzindo a sua cultura, construindo as suas escolas a partir da religiosidade,
a partir do estar presente nesses rincões gaúchos, né? Então, aí a gente vê muito essa questão do próprio desbravamento, etc. e tal. Mas, claro, eu não quero dar muito assim essa ênfase mais ao folclore, né? Mas acho que é a questão da pesquisa histórica. E a gente sabe muito bem que hoje um dos grandes referências é o Gardulinski, aqui no Rio Grande do Sul, né? Que foi uma pessoa que realmente construiu vários acervos, né, históricos, eu diria. O principal hoje está na URGS, né? Enfim, que lá ele tem muitas fotografias, desde livros didáticos, né, cadernos, documentos dessas escolas que estão hoje na URGS, né, enfim, nesse local, que é um importante acervo da onde eu retirei boa parte assim daquilo que eu vinha trabalhar tanto na pesquisa do mestrado quanto na pesquisa do doutorado. Claro, vejo que eu diria assim que a pesquisa do mestrado, que deu origem ao livro, né, ela traz toda uma questão mais de fundamentação, né, de como surgiu esse processo escolar. E quanto à tese em si, ela já traz toda essa argumentação em relação a como esse processo ele vai se desenvolvendo, se torna eu diria que quase que um processo político, né, de relação com o país do exterior, no caso a Polônia, em relação ao Brasil, né? Então tem todo um processo aí de organização dessas escolas com um objetivo político. Vejo que a gente tem toda uma questão de organização, de associações de professores, associações das próprias escolas, né, etc. Então essas coisas assim estão muito imbricadas, eu diria, né? Então esse processo de organização das escolas, ela tem todo esse desenvolvimento inicial com imigrantes que não estavam assistidos e posteriormente a gente tem toda assim, uma organização da própria Polônia com consulado em Curitiba e a partir do consulado toda uma relação com as associações que mantinham as escolas. E, cara, todo um viés político da própria Polônia enquanto um país independente que também imaginava, compreendia que os imigrantes aqui, né, que estavam aqui no Rio Grande do Sul, como no Paraná, como Santa Catarina, a gente também tem imigrantes poloneses no estado do Espírito Santo, enfim, né? E eles pertenciam, eram poloneses, né, não eram brasileiros. Então, veja esse entendimento assim que a gente vai ver que, claro, não é exclusivo da Polônia, né? A gente vai ver que é um entendimento dos países europeus, né? O Brasil como um grande país que devia ser desbravado, né? Enfim, um país que devia ser colonizado. Mas colonizado a partir do quê? A partir de interesses políticos, né? Interesses políticos que estavam de acordo com, né, as questões ligadas a esses países de origem. A gente vai ver também como a Alemanha tinha seus interesses, a própria Itália fascista, a gente vai ver os próprios japoneses, né? Enfim, toda uma relação com o Estado brasileiro. E a gente vai ver, então, que o que vai combinar, né? Em 1938, eu já diria um pouquinho antes, 1937, já tem todo um processo aí de nacionalização, né? Ou seja, o resgate da brasilidade, a resgate do espírito, né, brasileiro que, de certa forma, contrapunha-se com essas organizações étnicas, né? Tanto da imigração polonesa, como da imigração alemã, como da imigração italiana. Então, até tempos atrás, eu e a Terciane, a gente organizou um livro, né? Isso, justamente a gente quis dar esse tom, né, dessas organizações, né, dentro do Rio Grande do Sul, dentro dos estados, tanto pela imigração italiana, pela imigração polonesa e pela imigração alemã. Então, eu vejo que o o Estado brasileiro, ele se contrapõe todas esse tipo de cultura, eu diria assim, não seria quase como uma cultura periférica, porque se a gente for ver todas as colônias, enfim, as comunidades de imigrantes, tanto no Rio Grande do Sul como em qualquer estado, enfim, ele tinha uma organização própria, né? Tinha uma convicção de pertencimento. E veja que o Estado brasileiro, enquanto, né, a partir de Getúlio Vargas, tem toda uma proposição de resgate. E, claro, o que acontece? A gente tem toda assim, uma luta, né, de desestruturação desses processos históricos, eu diria, né, de construção das suas escolas, a partir da sua cultura, para a imposição da própria cultura brasileira.
Claro, se a gente for ver aí, há silenciamentos, há apagamentos, né? Veja que quando a própria pessoa humana perde essa questão de avaliar a partir de si a sua cultura, seu processo, né? A partir de uma imposição, há esses silenciamentos, esses apagamentos. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi o teu acesso a esses documentos, como foi esse processo, né, de entender o que tu acessava nesses documentos. Então, pediu para te falar um pouquinho sobre essa parte metodológica dos teus estudos. Pois então, claro, a gente tem todo um embasamento primeiro teórico, né? E a gente, a partir da história cultural, a gente buscou esse enfoque, né? De que todas as fontes são importantes, né? Várias fontes são importantes, não só um tipo de fonte, não só um documento oficial, né? Mas desde narrativas, desde a própria história oral, eu utilizei bastante, né? Então, são processos importantes de construção de narrativas, né? Eu diria que de fundamentação de narrativas até, porque a gente, quando está no processo científico, a gente tem que prezar, claro, por uma organicidade, né? Por uma organização rígida, metodológica, teórica, até para que a gente também não sejam simplesmente narrativas, né, descoladas de qualquer realidade ou qualquer organização prévia, né? Então, a gente prezou muito por essa questão de trabalhar a história cultural, né, dentro desses movimentos, compreendendo também essa separação entre a questão histórica e a questão mais folclórica, que é o que se mistura muito hoje. Claro, não desmerecendo todos os movimentos culturais, né? Mas a questão, quando a gente vai muito pelo folclore, a gente traz, né, sempre aquela questão dos mitos, né? Talvez até, eu diria assim, que uma exaltação de mitos que tem em todas as culturas, né? Se a gente for ver na cultura italiana, na cultura alemã, e também tinha na cultura polonesa, que são as danças, que são as comidas típicas, etc. Mas, claro, o nosso enfoque é na questão histórica. Porque é onde que quando a gente fala em cientificidade, conhecimento científico, a gente tem que dar um embasamento um pouco mais teórico, metodológico dentro dessa perspectiva. E aí, gente, se a gente for ver, eu percorri, né, cidades tanto do norte do estado, fui para o Rio Grande, praticamente em extremos, né, em busca dessas fontes. E, claro, minha grande questão é essa relação, né, com as associações, né, polonesas que hoje existem ainda. Hoje temos a Brasol, né, que organiza praticamente todo esse movimento de memória da imigração polonesa, né, no Brasil. Então, veja, essa relação, eu diria assim, que me abriu bastante portas. Claro, eu não esqueci esse lado acadêmico, eu procurei fontes na URGS, na própria Polônia. Veja que eu trouxe várias fontes, enfim, da própria Polônia, e sempre nesse trabalho de tradução, compreensão, que não é a gente vê que o alfabeto polonês não é o nosso mesmo alfabeto, né? A gente tem toda uma organização, uma compreensão de manuscritos, por exemplo, né? Que a gente tem que ter toda uma organização pessoal até para a gente compreender algo que talvez não digamos assim, eu sou descendente de poloneses, mas não é nem por isso eu domino, por exemplo, totalmente uma língua. Então, veja que há todo um processo de leitura, de organização da leitura, de tradução desses documentos. Eu acho que foi uma das grandes dificuldades, assim, né? Vejo que você, às vezes, juntar palavras, juntar letras, né, para formar palavras, para tentar vislumbrar um sentido, né? E esse sentido ele está muito ligado, claro, a uma concepção de narrativa, de objetivos, uma questão metodológica, uma questão teórica, né? Então, dentro desse processo, foi uma das grandes dificuldades, né, enfim, para a gente organizar esse corpus empírico, né, e aí vislumbrar, né, possibilidades de narrativas, possibilidades de sentidos e de representações dessas fontes dentro de um processo científico. E, Adriano, para a gente fazer um fechamento, então, de todo esse. O tempo é curto, né? A gente poderia ficar aqui falando muito sobre todo o teu estudo, que foi bem longo, né? Mas, então, comentar um pouco conosco, né, o resultado de toda essa pesquisa, né?
que a gente falava um pouquinho antes de começar que o nosso estudo ele nunca encerra quando acaba, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu sigo publicando, né? A gente tem várias parcerias, inclusive parcerias na própria Polônia, né? Então tem bastante pesquisadores que trabalham essa temática da imigração, né? Enfim, claro, às vezes um pouco dentro desse processo muito folclórico, por vezes, né? Mas a gente tenta meio que separar o folclore do que é histórico. Claro, em outras interpretações a gente diz que isso aí está muito imbricado, né? Mas o que eu tenho publicado vários artigos, né, enfim, nessa temática, capítulos de livros, né, eu tenho aí praticamente toda a tese ainda para a gente, digamos assim, processar dentro dessa questão, né, de publicações, né. Então, os resultados são resultados, eu acho, bem significativos, né. Hoje eu sou um dos poucos pesquisadores que trabalha a dimensão étnica escolar dentro do Rio Grande do Sul, né? Eu já fico, ultimamente a gente tem participado de bancas, né? Inclusive de bancas de mestrado, Santa URGS, né? De universidades do Paraná também. E a gente vê que esse processo ele tem se avolumado, né? A gente vê vários pesquisadores agora começando a surgir, a iniciar os estudos sobre a imigração polonesa. Claro, aí as temáticas são diversas, né? Mas é importante que, às vezes, a gente, dentro desse processo, que lá em 2013 a gente pensava praticamente como algo assim muito distante, muito difícil, né? E a grande mensagem que a gente tem que pensar é que, às vezes, as coisas difíceis, elas podem ser uma representação, né? Não que seja uma realidade. E eu posso dizer assim que o grande resultado foi isso, né? Que a gente conseguiu, apesar da dificuldade com a língua, não é uma dificuldade tão simples, né? Às vezes que a gente tem toda uma raiz, né? Tanto questão fonética, a questão é bem diferente do que é o que a gente tem do nosso latim, né? Do nosso português, né? E vejo que a gente até para essas dificuldades foram bastante inerentes, enfim, né? Mas é dizer assim que essas dificuldades, apesar de presentes, elas não interromperam o processo e também não foram, né, digamos assim, algo que deixou de a gente conseguir ter alguns resultados interessantes, né, dentro desse processo. E claro, eu sigo pesquisando, né, sigo aí, né, tenho boas perspectivas de pesquisa a partir do que eu já fiz, né, inclusive de documentos consulares, que são poucos explorados, né, justamente por causa disso, né, porque vejam que a língua polonesa é poucas pessoas no Brasil que dominam a língua polonesa, né, então tem várias possibilidades de pesquisas, aí eu diria quase que infinitas, né, e aí a gente pode trabalhar vários vieses, perspectivas, objetivos, objetos, aí de acordo com, como que se diria assim, de uma vontade, né? No próprio, se a gente buscar a questão de Schopenhauer, né? Essa questão de essa vontade da natureza responder às vezes à vontade humana, ela é bastante significativa, né? E a gente possa, assim, eu diria até para os novos pesquisadores, acreditar nessa vontade humana de fazer as coisas, de buscar, e às vezes as dificuldades elas ficam muito, muito pequenas diante da nossa vontade. Adriano, muito, muito obrigada pela tua participação, por compartilhar conosco essa trajetória, um pouquinho dessa trajetória, né? Que o tempo é curto. Obrigada mesmo, né? Obrigada pelas palavras de incentivo aos pesquisadores e aos futuros pesquisadores, né? A gente agradece de coração a tua participação. E nós gostaríamos de reforçar, então, que esse é um espaço dedicado à interlocução, construção coletiva de reflexões para buscarmos novas ou diferentes perspectivas no campo da educação. Nós te convidamos a acessar as edições que foram produzidas ao longo dos últimos 2 anos, com conteúdos relevantes, a participação de professores, egressos, alunos e profissionais com contribuições no campo da educação. Nós destacamos que o nosso canal tem como princípio fomentar diálogos para pensar e discutir os desafios da educação no contexto histórico e nos dias atuais. Por isso, contamos com a sua participação, se inscrevendo no nosso canal, assistindo os nossos vídeos, comentando, compartilhando e dialogando conosco. Adriano, muito obrigada. Muito obrigada Uma mesmo pela tua alegria, Elisângela, uma participação. alegria.
Esperamos te encontrar nas próximas publicações. Um abraço e até lá!